A pessoa mais rica da cidade é a Francis Júlia. Tem 4 precatórios a receber. Vamos lá, gente. Traz o bolo para cá, traz o café e o leite. Gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nossa Assembleia inicia agora. Quero agradecer, primeiramente, ao nosso Deus pela oportunidade de nos reunirmos nesta manhã. Momento importante. Eu quero aqui agradecer a presença de cada associado que saiu das suas casas, vieram aqui. Eu enviei um ofício para a secretária de Educação solicitando a liberação. E nós estamos aqui, vamos começar a nossa assembleia. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidar aqui a Janice Neri, que veio representando a diretoria estadual, o nosso amigo Valdielso, da regional, doutora Marlúcia já está aqui conosco. Nós temos aqui um time muito importante aqui nesta manhã, para a gente tratar essa pauta importante da categoria. E dizer que este momento é um momento importante para cada um de nós. Precisamos a cada dia estar mais junto, mais perto, para que a gente possa focar na nossa luta, no nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler o edital de convocação, que diz o seguinte: a coordenação do núcleo dos sindicatos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Estadual, Pública Estadual e Municipal do Maranhão, Simproecema, convoca os trabalhadores da educação filiada a participar de uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada dia 17 de abril de 2026, sexta-feira, a partir das 10, na sede localizada na rua Claudemiro José da Cunha, Residencial Dantas, Centro Paulo Ramos, Maranhão, para deliberar da seguinte pauta: apreciação e aprovação da pauta de reivindicação 2026, informe sobre os precatórios, tanto do Fundef como do município, informe sobre o PASEP e outros assuntos pertinentes. No momento, Paulo Ramos, 10 de abril de 2026. Então, está aberta o nosso trabalho. Aqui nós temos aqui uma pauta bem extensa. Nós sabemos que há dias atrás já foi anunciada a questão do nosso reajuste. Algumas pautas que foram divulgadas pelo próprio prefeito municipal de Paulo Ramos. Mas eu vou ler a pauta da campanha salarial. Primeira é a aprovação do plano de carreira de servidores de apoio da educação, vigias, zeladores da ESG, agente administrativo, criar na rede municipal o programa pró-funcionário, garantir informação no sistema para que o servidor possa receber os seus PASEP anualmente, reajuste, que era de 5,40 e foi arredondado para 6. O quinto é assegurar em caráter automático as promoções, progressões de titulação de profissional de educação que faz jus a este direito. Estabelecer o calendário de pagamento, mês, décimo, teste de férias. Garantir o rateio dos precatórios do Fundef para os profissionais de educação de acordo com a lei. Rateio do Fundeb dentro dos percentuais de 70%. Garantir condições dignas de trabalho com melhoria na estrutura material e física das unidades escolares. Regularização dos repasses previdenciários. Implantar o sistema online de emissão de contra-cheque, dar cumprimento à Lei 078 de 2011, que trata do terço de férias, calculado sobre 45 dias, garantir o pagamento do terço de férias e 13º em folha separada, garantir a redução de jornada dos profissionais de educação, que têm 50 anos de idade e 20 anos de serviço, a alteração da Lei de Unificação de Matrícula, garantir o desconto do INSS até o teto, e garantir o pagamento dos precatórios do reajuste de 2017 e 2019 e garantir o concurso público em 2026. Essa é a nossa pauta, que nós temos aqui para a gente trabalhar sobre ela. E nós sabemos que já tem algumas coisas que já foram pré-definidas pelo prefeito, que foi a questão do reajuste, a questão também das promoções, né, isso, do nível 1 para o nível 2, e também a questão de nível, tá certo? Eu passo aqui a palavra para o professor Matheus e logo após dar a oportunidade para os colegas aqui. Pois é, pode seguir. Então, gente,
a nossa programação, ela tem a questão da aprovação da pauta. Vocês ouviram a programação aí, os itens, são 18 itens, importante para nós. E aí eu quero saber se tem alguém que quer falar alguma coisa sobre isso. Senão a gente aprova a pauta e logo após a gente passa para o outro momento sobre o precatório, porque essa pauta é de interesse nosso, entendeu? Para a gente fazer com que as coisas se resolvam em nome de Jesus. O Enéas quer falar. Pessoal, só para a questão de informar, nós já conversamos com o município recentemente sobre isso. O que precisava ser feito para isso, nós já fizemos. Nós já estamos esperando aí há 20 anos quase isso. Então, agora é o seguinte, o município vai fazer no próximo ano, trazendo para janeiro, nós já temos o parecer da comissão jurídica do sindicato, já temos tudo na mão. O município não é oneroso para o município trazer isso para janeiro, já nesse ano, no ano que vem, não é oneroso. Não, Enéas, eu entendo a tua colocação, mas é assim, aí a gente vai esperar mais quantos anos para chegar em janeiro? Nós estamos cobrando para janeiro, desde agora, se não der, o município dizer, não, esse ano já passou, não vamos fazer, mas janeiro de 2027 é o mínimo que eles têm que fazer, até porque não tem razão nenhuma mais para o negócio continuar desse jeito. Entendeu? A lei federal diz que tem que ser em janeiro. Todo mundo sabe que tem que ser em janeiro. Nós temos um parecer que está errado, inclusive, nós não vamos fazer isso, porque eu acho que não vamos, cobrar a diferença dos 5 anos, porque a gente já tem coisa demais aí resolvendo, mas é janeiro, no mínimo janeiro de 2027, esse reajuste ser feito. Entendeu? Eu não concordo que a gente escalone como respeito à opinião, mas eu acho que a gente não deve aprovar por aí, não. Entendeu? Entendido, gente. Então, nós já entregamos um parecer para o próprio município, o próprio prefeito, secretário de Educação, falando sobre essa questão do nosso reajuste para vir para janeiro de 2027. Certo? Não é encrenca contra ninguém. Nós dialogamos já o suficiente. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Quero aqui me reportar rapidamente a esse ponto de pauta, porque eu acho que, de fato, é de suma importância a gente ter esse entendimento. E, pelo que o irmão Mateus e a coordenação do núcleo aqui destacou, nós podemos também destacar que, ótimo, que já se tenha esse entendimento. Porque o que o professor Enéas está colocando, de fato, é fundamental. Essa database nossa, ela tem que ser jogada, transferida, antecipada para o mês de janeiro de cada um. E muito bom que a administração tenha acatado o parecer que a nossa assessoria jurídica formulou a pedido da coordenação do núcleo. E, com esse entendimento, eu sou da opinião do irmão Mateus. A gente, a partir de 2027, ter consagrado a nossa database no mês de janeiro, sem escalonar, de fato, conforme foi ventilada aqui essa possibilidade. E aí, a gente tendo essa definição, a gente vai buscar, mais do que nunca, corrigir um equívoco, que de fato foi um equívoco desde o nascer da promulgação da lei
do piso, que estabelece reajuste em janeiro de cada ano, já era para ter esse ponto de pauta respeitado a partir daquele momento. Mas uma vez que já está encaminhado nesse sentido, de muito bom alvitre que isso esteja consolidado nesse aspecto, viu? E eu quero só ressaltar que o Simproecema nunca, desde o primeiro mês, nós nunca concordamos com reajuste ser feito em mês de março, nem de abril, nem de maio. A lei foi feita e enviada, o projeto de lei foi feito e foi discutido na época com a administração do saudoso João Teixeira Noronha para janeiro, como diz a lei. Eles impuseram essa condição de última hora e disseram que ou a gente cedia para ir para março, ou então eles não mandariam o projeto de lei para a Câmara. A doutora Uiuara era a nossa interlocutora, era quem tinha chamado para fazer o termo de ajuste de conduta. E ela sugeriu que a gente não amarrasse por causa disso e tentasse resolver já no ano posterior, que era 2007. As tratativas foram feitas durante o ano de 2005 e início de 2006. Aí nós concordamos, obrigados, porque ela explicou para a gente, é uma atribuição exclusiva do Executivo, mesmo tendo um termo de ajuste de conduta. E aí, para eles não protelarem mais ainda usando essa desculpa, nós mandamos. Quando o projeto foi aprovado na Câmara, ele foi aprovado para o reajuste ser no mês de março. Quando o projeto voltou, sancionado pelo prefeito para ser publicado, eles trocaram a folha. Eu tinha até um tempo desse, eu não sei se ainda tem, a cópia do projeto. Eles trocaram só a folha que tratava do mês do reajuste, alterando um mês, colocando um mês a mais, e a adulteração foi tão explícita, foi tão descarada, que a fonte da folha que eles trocaram era uma fonte diferente. Entenderam? A fonte era diferente, mas aí já tinha sido publicado e tudo, e a gente vem de lá até hoje lutando para colocar no mês certo. A gente já negociou, não quer fazer no mês de janeiro, não, pois coloque pelo menos em fevereiro, com todas as administrações, todos os anos, de todas as administrações, nós lutamos por isso, e até hoje nós estamos falando do mesmo assunto. Então, nós já conversamos demais, nós já dialogamos demais, já fizemos a concessão demais, eu acho que agora é hora de resolver, porque não tem mais para onde ir. Obrigado. Certo, pessoal. Então, eu acho que a gente faz a aprovação da pauta, agora nesse momento, e logo após a gente tiver alguma dúvida no decorrer da caminhada aí, a gente pode dar oportunidade para cada um, certo? Agora eu gostaria que quem aprovasse a pauta, levante a mão, por favor. Então, pauta aprovada. Com certeza vai ser encaminhada para o Executivo e tudo mais. Então, o nosso primeiro momento é essa aprovação da pauta. E, em seguida, eu vou passar para os informes sobre os precatórios. Eu vou dar oportunidade para a doutora Marluz, que ela trouxe muito dinheiro para nós. Trouxe até uma lista com o nome do pessoal que vão receber hoje ainda. Ela vai fazer o Pix da conta dela. E aí a gente está na expectativa e dizer que esse aí é um fruto da luta do movimento sindical. Em 2017, você sabe da trajetória que nós tivemos. Fizemos manifestação, não conseguimos. Fizemos assembleia cheia, não conseguimos. Negociamos com o município, na época não conseguimos. A gente decidiu, através de assembleia, colocar na justiça. Entramos com uma ação coletiva e, graças a Deus, foi concedido o direito a nós, entendeu? E depois foi individualizada a ação para provar quem tem direito e quem não tem. Ainda tem gente hoje que nunca entrou achando que ia receber todo mundo, né? Isso no bolo só.
E não é assim. Tem que entrar com uma ação, tem que ter documento que comprove que a pessoa não recebeu o reajuste e se comprova com documento, com contra-cheque, com identidade, CPF e tudo mais. Tinha pessoas que não acreditavam e hoje a gente está colhendo o fruto desse movimento de 2017. Está com quantos anos hoje? 9 anos. Então, a luta é importante, entendeu? O movimento é grande, é bom, é importante termos sindicato, é importante sermos associados, é importante estarmos juntos para tratar desse tema tão importante e no futuro bem próximo. Em 2026, tem gente que vai receber 100 e poucos mil. Franci Júlia, 2027. Brincadeira. Tem gente que vai receber 40, tem gente que vai receber 37, tem gente que vai receber 20, assim vai. Então, isso aí é fruto de uma luta importante nossa. Por isso que eu digo, o movimento sindical é um movimento importante, porque é na qual nós tratamos as nossas lutas aqui para que a gente possa conseguir de uma forma justa. E é bem justa mesmo, graças a Deus. Se nós tivéssemos conseguido na época, né, estava tudo tranquilo, nós estávamos com o nosso reajuste tudo ok. Mas tem juro, tem correção e tudo mais. Isso aí ensina para todas as gestões municipais que o movimento sindical é um movimento sério, é um movimento competente. Doutora Marlúcia, a sua vez. Bom dia, gente. Sinto muito comunicar-lhes que aqui o começo da fala da Edileuza, infelizmente, não vai ser cumprido. Não tenho nenhuma informação com relação a, pelo menos, data de pagamento para vocês, não. O que eu tenho é data de inclusão e orçamento, isso sim. Mas passando aqui logo por informações sobre a importância do movimento sindical, que a Edileuza bem falou, e é interessantíssimo que tenha efetivamente o apoio de todos vocês, que no fim são a quem é direcionado todo o trabalho que é feito pela diretoria, que é simplesmente representante de vocês. E aqui a diretoria tem um apoio bom, graças a Deus, e só até peço a vocês que continuem fortalecendo a diretoria do sindicato para a luta, que ela continua e não é pequena. Esses processos foram 3 anos que vocês ficaram sem reajuste, nós conseguimos de 2, de 1 nós perdemos, fiz os recursos, mas não conseguimos reverter a situação. Então, nós temos 2 processos que foram julgados procedentes e que nós estamos na fase de cumprimento de sentença. E é verdade que tem ainda algumas pessoas que esperam receber sem mostrar a cara, mas, infelizmente, não vai ter como. Quem não trouxer seus dados, sua copiazinha da carteira de identidade e assinar a procuração, não vai receber nada. Tem o direito? Tem, mas direito... Se perde prazo, se prescreve. E o sindicato não pode pedir em nome de quem não vier aqui trazer a documentação. Outra coisa que é necessário, é essencial, e que agora nós estamos com um pouco de dificuldade com quem ainda está pretendendo buscar agora, são os comprovantes de que não receberam o reajuste, contra-cheque ou ficha financeira. Então, as pessoas estão com alguma dificuldade nesse sentido. Mas tentem, de alguma forma, pegar a ficha financeira de 2017 em diante para se comprovar que não houve o reajuste para executar a diferença devida. Mas acredito que, além dessa diferença devida, que já tem alguns precatórios formados, nós vamos ainda precisar de, novamente, trazer para o sindicato esses contra-cheques ou ficha financeira, que eu prefiro a ficha, que forma um volume de documento menor, porque não foi implantado ainda a diferença no contra-cheque de ninguém. Vocês estão, todo mundo, sonhando com o precatório, e vocês não estão se lembrando que tem que implantar na folha de pagamento de vocês a diferença de 764 de 2019, 17, 461 de 419 de 2019, né? Que o 18 foi o que nós não tivemos êxito. Então, infelizmente, o meu trabalho ainda não terminou com relação aos processos de vocês. Ainda temos bom tempo de trabalho por à frente e eu reputo essencial a implantação desse reajuste, porque a partir daí os outros vão em cima dessa diferença, né, que vocês não estão recebendo. Com relação ao precatório,
até agora foram formados 225 ou 224, não tenho certeza, mas acho que é 24 precatórios referente a esses processos. Quando eu digo referente a esses, é porque para precisar exatamente qual a origem do precatório, eu precisaria de uma atividade bem mais intensa e que, no fim, não vai mudar grande coisa com relação ao que vocês vão receber ou não. Aqui eu tenho uma lista que tem 226 nomes de precatórios formados lá no tribunal para previsão de pagamento 25, 26, 27. Os 25 foram uns que eu já mandei uma lista para cá no ano passado, que são 32 processos com previsão de orçamento de 25. Não são todos oriundos desse processo. Tem alguns que são de alguns professores que pleitearam algumas coisas antes individualmente. Salvo engano, são 2 que tem aqui, que é dessa situação. Os 2 primeiros. Aqui, Paulo Ramos, pelo que eu já pude verificar, na lista de precatórios, na lista de ordem cronológica de precatórios, vai ser bom quando começarem a pagar, porque só tem um precatório na frente desses aqui, que é um precatório até comum, não é nem alimentar. E os demais já começam com os pagamentos de vocês e segue a lista até onde tem a lista, com somente de vocês. O que é essencial hoje, na minha visão? Que o município se dignasse a fazer um acordo com o tribunal para reter parcela do fundo para pagar mensalmente. Isso aí já ia resolver o problema tanto de vocês e principalmente do município. Porque atualmente nós temos precatórios vencidos de 2025, que são os 32 que eu já informei, 32 precatórios vencidos que deveriam ter sido pagos no ano passado, mas nós também temos uma dificuldade para a cobrança desses precatórios ou para o sequestro de valores desses precatórios. Para fazer sequestro hoje, a gente precisa comprovar que houve uma quebra na ordem cronológica. E aqui não quebrou. Ordem cronológica até agora. Não tem nada pago do município daqui. Então, não quebrou. Como todos eles, quando forem pagos, eu vou tomar conhecimento, por isso que eu sei que não houve a quebra. Independente de ter havido a quebra ou não, eu vou mandar, aliás, eu estou dizendo eu vou mandar porque eu tenho uma pessoa que trabalha só para Paulo Ramos lá no meu escritório. Eu vou mandar para a pessoa que trabalha comigo fazer já a petição de sequestro desse de 2025. O tribunal possivelmente vai negar, porque a lei determina que haja o sequestro quando haja a quebra da ordem cronológica de pagamento, e aqui não houve. Saiu uma história aqui de 1 milhão bloqueado para pagamento de precatórios. Eu não posso confirmar que é para pagamento de precatórios, porque não existe nenhuma informação nos processos. E eu costumo dizer, isso aqui é porque eu leio no processo. Eu não posso dizer que é se eu não tenho nada que vincule ao processo, tá? Mas tem a notícia aí. Vamos torcer para que seja. Se for, o tribunal paga por ordem cronológica. Essa ordem cronológica de 2025, eu já mandei para cá no ano passado, tá? Então, todo mundo aí já sabe qual é a sua posição na ordem cronológica de 2025. A de 2026 seguramente não vai ser pago agora, porque primeiro tem que pagar de 25, tá? Então, senão quebra a ordem. Seria excelente se pagasse um de 26 agora, porque a gente aproveitava com um que pagasse e já pediu o bloqueio dos outros todos, de 26, inclusive de 25, inclusive os 26 que tivesse anterior. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa aguardar, tá bom? Eu trouxe aqui a lista, mas como é muita gente, também aqui na plateia tem muita gente, eu acho que não é conveniente eu ir ler o nome de quem está aqui. Cada um, se quiser, ao final aqui, pode me perguntar, que eu vou dizer qual é o número da ordem que está lá na lista de precatório, tá? Que se houver alguma variação é coisa pequena. Mas também, quem quiser verificar, vai entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, vai verificar, lá tem uma aba precatórios,
Dentro, abre essa aba, precatórios, dentro dela vai ter ordem cronológica. Clique lá em ordem cronológica, coloque seu CPF lá onde tiver o lugar e vai achar qual é a posição que está lá no seu precatório. Quer saber do seu processo aqui no município? Abre aqui com marca de Paulo Ramos. Você não vai encontrar especificamente só com marca de Paulo Ramos. Você vai colocar dentro do primeiro grau e vai colocar seu CPF. Você localiza seus 2 processos lá. E aí, qual é a posição dos processos hoje? No geral, aqui, geral. Processo que chegou precatório no tribunal até o dia 1º de fevereiro, entraram para o orçamento 2027. Processo que o precatório chegou no tribunal no dia 2 de fevereiro, nem foi mexido, está lá quietinho, aguardando terminarem de autuar todos os que entraram até o dia 1º de fevereiro, para começarem a autuação para entrar para o ano de 2028. Tá? Então, antigamente era o que chegava até agosto, depois passou para julho, passou para maio, passou para março, e agora é 1º de fevereiro. Esse ano, 1º de fevereiro. Necessário, não. Porque aqui não já está no orçamento. Pelo menos esse que vieram para entrar no orçamento de 25, já está no orçamento de 25. O orçamento de 26 também já está tramitando, então o que está para o orçamento 26 também já está no orçamento 26. E ele é feito até o 1º de fevereiro para dar tempo de chegar aqui e entrar no orçamento de 27. Tá? Então, não depende da Câmara. O que é que depende? É do município disponibilizar o recurso que está no orçamento. Tá? Então, o que precisa é isso. E, quando eu digo que se o município se disponibilizasse a fazer um acordo com o tribunal, porque isso aconteceu em Bacabal. Bacabal ficou sem pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sem pagar, e o volume crescendo. E até que em 2000, todo ano eu fazia o pedido de sequestro em 1 ou 2 processos, só para poder movimentar. Até que em 2023 houve uma quebra, aí foi feito um bloqueio de um valor razoável, acho que foi 1 milhão e pouco, e aí o município foi ao tribunal, fizeram o acordo, todos os meses bloqueia 500 mil reais e está pagando os precatórios de lá. Como lá, o processo de lá é mais antigo do que esse, porque o de lá nosso, Simproecema de lá, é de 2006, então já estão pagando o orçamento de 22. Já estão pagando o orçamento de 23. O que entrou no orçamento até 23 já está sendo pago. Tá? Estava até o final do ano passado. Esse ano está assim tudo quietinho. Eu imagino que em razão do problema do Banco Master. O que é que o Banco Master tem a ver com a justiça, meu povo? Bom, a Justiça do Maranhão, o Tribunal de Justiça do Maranhão, pagava todo mundo via Banco do Brasil, banco oficial. O recurso que vem para o município é Banco do Brasil. Então, era tudo Banco do Brasil. O presidente do Tribunal do Maranhão, resolveu tirar os recursos do Banco do Brasil e colocou no Banco Regional de Brasília. O Banco Regional de Brasília, envolvido com o Master, estão tudo no mesmo bolo. Né? Que queria comprar, não comprava, compra, não compra, e o resultado é que está tudo no mesmo bolo. Inclusive com o ex-presidente preso, né, do BRB. Então, aí, eu imagino que essa parada que houve nos pagamentos agora, porque está bem lento, para não dizer que não foi pago ninguém esse ano, fora as coisinhas as cores do Lago Verde, que é R$ 400, não sei o que, essas coisas aí, fora isso aí, está sendo pago, foi pago um dos meus processos. Eu não vou ter a petulância de dizer que todos os precatórios de Bacabal têm muito mais coisa. Os daqui, até agora, tudo que tem na lista, todos, à exceção de um, são do Simproecema. Todos eu acompanho. Mas lá de Bacabal, não. Lá tem muitas outras coisas, né? Muito outro débito muito maior. E aí, assim, de lá até agora, dos meus processos, esse ano, recebi um. Então, e eu digo que a confusão é essa história aí de Banco Master BRB. Espero que se resolva logo. Então, gente,
Quem quiser, ao final, estou aqui. Tudo que não está nessa lista, boa parte foi feito precatório depois do dia 1º de fevereiro. Tá? Mas tem ainda algumas coisas aqui e algumas quantidades boas ainda que não foi resolvido. Nós ainda temos processo daqui ainda no STJ. Tá? Que aqui a prefeitura tem um número de advogados razoável e bem diligentes que fizeram todos os recursos possíveis dentro do tramitar de processo na Justiça. Então, todos foram ao STJ. Ainda tem boa parte para lá ainda, tá bom? Pagamento de vocês, vamos aguardar aqui a boa vontade do município, tá? Obrigada. Certo, obrigada, doutora, pelo esclarecimento. E eu gostaria de saber, tem alguém, tem alguma pergunta para a doutora? Se não, eu cego. A gente vai seguir. Todos os pagamentos de processo são feitos pelo órgão da Justiça onde o processo está. Por exemplo, se for esse dinheiro que está bloqueado, se for para pagamento de precatórios, quem vai liberar é o setor de precatórios do tribunal, não é nem aqui. E aí, faltou eu dizer ainda uma coisa para vocês. Quando for para liberar, por que eu vou tomar conhecimento? Porque eu tenho que informar a conta de vocês, porque o dinheiro é liberado diretamente na conta pessoal de cada um. Não pode ser nem na conta do advogado, somente se tiver uma procuração novinha específica para esse fim. Então, todos os meus clientes, o que eu faço? Me dê a sua conta e eu mando. Pode ser de qualquer banco. Eu, inclusive, acho que mandei uma lista para cá pedindo, mas ninguém mandou. Então, quando for na hora de liberar, efetivamente vão ter que me passar essas informações. Aí eu mando de novo perguntando à medida de que também não libera de todo mundo junto. Vai ser aos poucos, tá bom? Mais alguma coisa? Deu para compreender? Mais alguma pergunta, gente? Que eu terminei encerrando a fala sem saber se vocês queriam perguntar alguma coisa. Acho que não, né? Na hora que nós terminarmos aqui a reunião, porque como a reunião é geralzão aí vocês vão me perguntar aqui de um por um. A Antônia quer saber o do dela. Tá certo. Gente, então, foi esclarecido. Eu vou dar a oportunidade aqui para dar um alô ao nosso amigo Valdielson. Contribuir aqui, rapidinho aqui, Valdielson. Logo após, a Janice. Eu acho que era bom o professor Valdielson, como é o nosso chefe da região, ele fala de encerramento, eu sugiro. Depois da Janice. Porque ou ele fala no início ou no final. Pronto. Tá bom, Valdielson. Pessoal, então, o andamento das coisas é esse. Muita gente pergunta para a gente, quando é que vai ser, como é que vai ser. A doutora acabou de explicar aqui todos os encaminhamentos. A partir do momento que a causa vai para a justiça, aí a gente depende dos prazos da justiça, da morosidade que a gente sabe que tem, né, doutora? E a advogada sabe disso mais do que ninguém, mas está nas mãos da justiça e está andando. Os de Bacabal são de 2006, só 20 anos, um delay aí só de 20 anos. Mas o nosso não vai demorar isso tudo, porque já está bem mais encaminhado, já está na fase final aí de programação. Eu só quero ressaltar a importância de todos nós termos consciência dos nossos direitos. Eu tenho insistido isso aqui. O pessoal, tem muita gente que não entrou, porque está ali a gestão, o prefeito, vamos falar o linguajar mais claro, que está no poder, é aquele que ele apoiou, é o amigo. Pessoal, a gente precisa esquecer esse negócio. Por quê? Porque pode ser que, quando a coisa for resolvida, já não seja mais nem aquela gestão, que é o que está acontecendo agora, né? Nós estamos cobrando um reajuste que não foi feito uma outra gestão. E acontece muitas vezes que, na hora de entrar com os processos, as pessoas se negam a reclamar os seus direitos, por conveniência política, e aí depois perde o bonde da história, e depois quer que o sindicato faça mágica para resolver.
e não existe mágica nesse sentido. Nós não temos como agora, na fase final, eu lembro demais, que lá quando a gente estava começando a nossa luta, a gente entrou com um mandado de segurança para receber salário atrasado. E aí muita gente que era do lado da gestão foi para se zangar com a gente, que era perseguição, era não sei o quê. No dia que saiu o mandado de segurança, a obrigação de cumprir, aí a lista já de 127 pessoas, que foi quem entrou com o mandado de segurança, estava já indo para o banco, e as pessoas chegavam na porta do banco, bota o meu nome, bota o meu banco, o mesmo que tinha se zangado com a gente, né? E aí já estava fora de tempo para isso, era na hora de impetrar o mandado de segurança. Então, que a gente tenha consciência de que nós não estamos entrando na justiça contra prefeito, nem contra vereador, nem contra governador, nem é o órgão, é o município, no nosso caso, que nós estamos acionando por um direito que foi negado. Então, independente, nós somos amigos, todo mundo aqui, eu, por exemplo, sou amigo de todos e tenho todos como amigos, mas nós trabalhamos para o município, e a gente deve reclamar os nossos direitos no tempo certo, da maneira correta, pelas vias corretas, para que as coisas aconteçam, ok? A Antônia Bosch está querendo saber se o nome dela está, e eu estou querendo saber por que o meu não está. Gostaria aqui de enaltecer o trabalho de vocês, né? A coordenação aqui do Paulo Ramos, que graças a Deus, desde 2019, certo? Tem sido muitas vitórias para toda a categoria. Então, principalmente de 2019 para cá, certo? Nós obtivemos muitas conquistas. Enaltecer também o trabalho do professor Vadielso, que essa semana está completando 18 ou são 19 anos. 19 anos à frente do Simproecema. Então, há muito serviço prestado para toda a nossa região e principalmente para Lago da Pedra. Certo? E graças a Deus que Ele dê saúde para todos vocês, para que consigam avançando nas conquistas e nos nossos direitos. Depois que iniciei lá em Marajá do Sena uma longa batalha, hoje eu sei um pouco o peso que é, certo? Correr atrás desses direitos. Porque antes eu estava solto, falando para as paredes, para o público, sem nenhuma responsabilidade. Mas hoje eu sei o poder que a nossa palavra tem. Então, lá em Marajá, nós estamos avançando, mesmo que eu continue achando que é a passo lento, mas já conseguimos desincompatibilizar o pagamento do salário com o terço de férias, já está em folha separada. Conseguimos as promoções esse mês de março, 53 promoções, e o mais importante, o direito está destravado. Qualquer professor que venha concluir um curso superior, uma pós, vai automaticamente, ao apresentar a documentação, ser promovido. Estamos também agora na busca das classes, dos quinquênios, certo? Reajuste, estamos 9% ainda abaixo do piso, mas conseguimos muitas conquistas. O nosso reajuste já é em janeiro. Então, graças a Deus, a ajuda do professor Vadielso, de toda a coordenação regional, estadual, dos companheiros da categoria, que nos dão o alicerce para que a gente possa brigar, batalhar, lutar pelos direitos. Estamos avançando e parabenizar a gestão municipal, que essa atual gestão, ela é humana, certo? Temos uma secretária que escuta, que busca ajudar a resolver o problema. Temos um gestor que tem cumprido com muitos direitos, que está aberto ao diálogo, certo? Quando iniciou a gestão, em 2020, mas em acordo com a coordenação do sindicato, que sempre buscou os direitos, ele fez logo isso para mostrar a boa vontade dele. E de lá para cá, muitas e muitas conquistas. Graças a Deus, todos nós presenciamos. Então era isso. Muito obrigado a todos vocês que lutam diariamente pelos nossos direitos. Eu estava brincando aqui, Enésio. Ele disse que ia ser automático. Eu digo, doutor, ele acreditou.
como quando foi deferido, foi mandado implantar, o município, para comprovar a implantação, sob pena de aplicação de multa diretamente ao gestor, que é quem é responsável, que é quem administra, né? Então, se o próprio gestor já quiser de antemão aplicar, implantar e comprovar, já tem alguns processos que eu fiz. Mas também a gente passou por uma mudança de juiz aqui na comarca. O juiz anterior ele era um pouco mais ágil, esse aqui ele está um pouquinho mais... Acho que ainda está se habituando ainda com os processos, que aí está mais lento. Mas eu espero, sinceramente, que aconteça, né? O pedido que eu estou fazendo é nesse sentido. Agora eu tenho uma pergunta à doutora Marluce. Nós temos quanto por cento lá? 4. Então, não é só somar, porque é um em cima do outro, né? Não, eu estou dizendo, e também não vai, se for 4 e 7, por exemplo, não é 11%, é mais porque um incide sobre o outro. Um incide sobre o outro, né? Sim. Pronto, a minha pergunta agora é a seguinte. Sim. Ele pode implantar agora o 4 e o 7. Se ele fizer isso e comprovar, eu acho que a gente já fica bem aqui satisfeito, porque a diferença que nós temos é de quando começou o cumprimento da sentença até a implantação. Se ele não fizer isso, nós vamos ter que fazer outra ação para pedir essa diferença, né? Esse não é um problema nosso, esse é um problema do município. Viu, doutora? Estou dizendo que esse não é um problema nosso, é um problema do município. Mas assim, e se com a implantação, se ele provar que vai ultrapassar o percentual legal de consignação para pagamento de salário? Você entendeu a minha pergunta? Nós temos uma determinação judicial. O que pode acontecer é de novamente ficar um período sem conceder reajuste. Se ele implantar esse, porque esse na minha modesta compreensão, ele tem que implantar, considerando que há uma decisão judicial mandando. E juiz não sugere, juiz determina, né? Tanto é assim que o que nós perdemos, o tribunal entendeu, a Câmara que julgou que nós perdemos, é que ele não podia interferir em reajuste. E como estava dentro do padrão de piso, então ele não podia interferir. Tá? Mas, como há uma decisão judicial, eu entendo que decisão judicial se cumpre. Né? Se ele não vai cumprir, aí é outra história. E aí o que pode acontecer? Bom, cumprindo essa decisão judicial, no próximo ano, digamos que o piso mínimo lá que o governo definir, vai ficar na faixa de 8.500. Ah, mas o de vocês já está em 10. Então, ele não implanta um reajuste. Aí já vai ficar na discussão aqui se ele vai ter meios para aplicar ou não aquele lá. Mas o da determinação judicial eu entendo que tem que implantar. Certo, todo mundo entendeu a questão, não entendeu? Entenderam ou não? Entenderam, né? Ok, obrigado. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por a gente poder estar aqui nesse momento. Eu costumo dizer que nós, principalmente nós, servidores públicos efetivos, nós temos motivo suficiente para agradecer a Deus. Porque mesmo diante de tantas mazelas, as quais a gente passa durante a nossa carreira, como servidor público, mas muitas pessoas gostariam de ter
um serviço público, ser concursado, ter a certeza que ou pouco ou muito no dia X o pagamento está na conta, que você pode fazer compromissos que tem como ser cumprido. E aqui em relação ao que o Enésio colocou, ao período em que a gente está, com os demais companheiros que têm passado, vários companheiros nas coordenações do núcleo de Lago da Pedra e agora regional, tudo isso só tem essa carreira, como ele mencionou, há 19 anos, porque tem o associado, que contribui, que apoia, que luta, que compõe, que vota. Então, tudo isso gira em torno principal do associado. E é justamente por isso que a gente, desde que assumiu a primeira vez o Simproecem em Lago da Pedra, no dia 15 de abril de 2007, a gente colocou em mente que tudo que a gente faz é em torno do associado, porque começa pela gente que também é associado e que a gente está aqui para servir o associado. Às vezes os colegas me mandam uma mensagem, dizem assim: eu sei que tu é muito ocupado, desculpa aí, não sei o que e tal, eu estava te incomodando, e eu falo: não, eu não estou em sala de aula. Eu não estou em sala de aula, eu estou à disposição de vocês. É isso que a gente tem que colocar em mente. E vendo aqui o passar da reunião, eu vi aqui a Edileuza lendo a pauta salarial de Paulo Ramos e a aprovação, e vendo aqui a doutora Marlúcia tratar sobre a questão desses precatórios, que é um momento muito importante para a categoria, uma conquista, luta de coordenadores, diretores, de associados, que teve coragem de se irmanar com os diretores e levar esse momento adiante, é muito importante isso. Mas eu também carrego comigo uma preocupação, a qual, por onde eu passo, eu costumo falar para os nossos associados, é em relação à questão da nossa aposentadoria. Nós não devemos nos preocupar só com o momento, que o mês de abril está chegando, o final do mês, que o pagamento vai estar na conta, que eu vou pagar minhas contas, que eu vou fazer minhas compras, aí que vai entrar maio e que eu vou trabalhar em maio, e que em maio eu tenho isso para receber, ou aquilo, ou que em agosto... Não. A gente não deve se preocupar só com isso aí. Mediante essa falta de preocupação nossa, que é uma realidade, isso é constatado, que 95% dos profissionais em educação não se preocupam com a aposentadoria, é que nós temos casos de pessoas que solicitam a aposentadoria e é negado, caso de pessoas que solicitam a aposentadoria e vem um valor baixo para receber. Só que um dos culpados desse problema somos nós, servidores. Digo isso porque nós sabemos da falta de compromisso dos gestores, no geral, com a nossa contribuição previdenciária. Não é à toa que todo município deve milhões para o INSS. Todos os entes federados devem. É uma bola de neve. Até mesmo porque quem faz as leis são eles. Lá no Congresso, eles representam principalmente os seus próprios interesses, porque lá no Congresso não tem praticamente professor, não tem vigia, não tem zeladora, lá tem médico, empresário, e eles estão preocupados com eles mesmos. Então, os municípios devem um absurdo para o INSS. Com isso, vem aí uma tal de negociações para que seja expedido certidão negativa para os municípios fazer convênios. E aí é onde nós somos enrolados. Porque o dinheiro é nosso, mas quem administra é o gestor municipal. E nesse administrar, se eu contribuo num mês com R$500 para o INSS, às vezes eles passam 300, meses nem passam nada,
E eu, preocupado só com o salário e para gastar o salário, não me preocupo em juntar minha documentação. E quando dou entrada na aposentadoria, a aposentadoria vai negada ou então ela vem a menor do que eu devo receber. Eu costumo dizer, a doutora Marluce está com 20 anos já no Simprocema. Quando eu entrei, ela já estava. Foi a primeira advogada da regional de Pedreiras, na época era ela. Entendeu? E desde então, a gente vem tendo inúmeros advogados. E hoje eu faço a ressalva de um advogado que está respondendo pela regional de Lago da Pedra, que é muito preocupado com essa situação da aposentadoria, doutor Celerino. Tanto é que sempre que a gente marca plantão nos municípios, ele fala para o pessoal que estão se aproximando da aposentadoria e para o plantão jurídico. E quando eu digo que nós, às vezes, somos o culpado, é porque, às vezes, o advogado ele sai lá de São Luís com toda uma despesa com o nosso dinheiro, porque se ele vem prestar serviço para nós, ele vem às nossas custas, e passa o dia ou amanhã em Lago da Pedra ou em Paulo Ramos e aparece 4, 5, 8 associados para tratar de um assunto com ele. Então aí nós somos culpados, porque eu não estou me preocupando com a minha própria aposentadoria. Ah, mas ainda falta 2 anos, ou 5, ou 10. Sim, mas vocês sabem que o INSS tem regras de cálculos, que você precisa ter toda uma documentação. Hoje nós temos casos de colegas nossos que têm se aposentado e têm perdido 400, 500 reais apenas. Antes vocês sabiam que perdia 1.500, 2.000, até mais. Então hoje é um mérito que eu não gosto de entrar, porque eu não entendo de aposentadoria e nem sou obrigado a entender. E nem tenho vergonha de dizer que não entendo, porque se nós temos advogados no sindicato, é para que eles se encarreguem dessa pauta, mas eu carrego comigo a preocupação. E é o que vocês também devem fazer. O celular do doutor Celerino, ele pode ser disponibilizado para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês pode conversar com ele, porque você, associado, é tão importante quanto eu, que sou diretor, coordenador da regional. O mesmo dinheiro que eu contribuo, que paga o contrato com o doutor Celerino, é o mesmo seu, não faz diferença. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Buscar conversar com ele, buscar ser atendido por ele, conversar no WhatsApp, buscar a nossa documentação. Porque aí vem o outro lado da história. Um outro dia nós estávamos no município, numa assembleia, e uma professora questionou por que o advogado do sindicato cobra para fazer uma aposentadoria. Não é verdade. Isso não é verdade. O advogado do sindicato ele tem um contrato para orientar você em tudo que eu estou falando aqui sobre aposentadoria. Se você faz a sua parte como servidor, a sua aposentadoria vem normalmente. Agora, se você não faz, o município não faz, você não faz, dá entrada na sua aposentadoria, vem de qualquer jeito ou vem negada, aí você vai precisar de um advogado que não enquadra mais os advogados do sindicato para fazer um serviço particular para você. Aí você vai pagar, seja a doutora Marluce, seja o advogado do seu município, seja o doutor Celerino, seja o doutor Alencar, qualquer um. Mas por que você deixou de fazer o seu papel? Porque o município deixou de fazer e você também deixou de fazer o seu papel. Aí você agora está precisando de um advogado com a mão na cabeça porque a sua aposentadoria foi negada ou porque você era para receber 5 mil reais de aposentadoria e recebeu 3. Então há uma distorção aí nesse sentido. Eu não estou falando que aqui saiu essa conversa, mas eu digo é porque nós estávamos numa assembleia no município da Regional de Pedreira e foi levantado, de Lago da Pedra, e foi levantado esse questionamento. Viu? Então, é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Nós aqui estamos praticamente num patamar só de idade.
Então, uns mais e outros menos, a aposentadoria está bem na porta. Então, vamos cuidar e nos preocupar para que a gente não seja preocupado. O mais, agradecer a presença de todos, que das companheiras que vieram de São Luís, a Janice, a Regina, agradecer aqui a doutora Marluz, foi quem me deu as primeiras orientações aí em relação à questão sindical, e volta e meia eu ainda ocupo ela ainda, quando eu peço, que a gente criou aí um laço de amizade que dá liberdade para isso. Agradecer os companheiros aqui local pela oportunidade. Gente, essa questão da aposentadoria é bastante séria. A gente pode até marcar um plantão aqui com o doutor Cerelino para a gente chamar os nossos associados para tomar algumas orientações, que é importante. Inclusive, eu já estou com 52 anos, praticamente. Minha aposentadoria está batendo aí a porta. A Julinha já está com 60, né, Julinha? Mais nova. Agora, a nossa amiga Janice vai trazer informes sobre a questão do precatório do Fundef. Eu gostaria de deixar aqui, dizer para os nossos colegas vigias, zeladores ASG, sobre a questão do PASEP. E vocês viram esses dias aí que teve uma movimentação sobre a questão do sistema do PASEP. Busquei orientação junto ao setor, no RH, e realmente eles estão alimentando o sistema. Essa questão do PASEP é uma questão séria, viu? Sobre a questão do INSS mesmo. É uma dívida enorme que os municípios, acho que de todo o Brasil, está passando por essa situação. Não é só Paulo Ramos, mas vários municípios aí. Mas é que o gestor municipal diz que está resolvendo, já está jogando as informações no sistema e que no futuro, se Deus quiser, vai sair essa questão do PASEP. Mas nós não temos aí uma definição, é tal dia, tal mês, mas se vocês observarem lá nos aplicativos, já está tendo uma movimentação dessa questão aí do PASEP, porque o próprio RH já está fazendo a alimentação no sistema. Tá bom? Janice. Ok. Bom dia mais uma vez, amigos e amigas. Quero aqui fazer um cumprimento especial ao nosso coordenador, que já está batendo na porta 2 décadas de luta, de enfrentamento, né, junto às autoridades constituídas na defesa dos nossos representados. Cumprimentar a companheira e coordenadora Edileuza, a Julinha, nossa brava, nobre vereadora, advogada, talvez, né, vai se candidatar? Acabar vai perder. Nossa advogada, a doutora Marluce, e ainda o nosso bravo, né, que eu tenho um maior respeito, companheiro, irmão Mateus. Cumprimentar também a companheira Regina, que é da Secretaria dos Não Docentes, que está aqui à frente dessa luta e organizando em breve um encontro de não docentes para tratar de suas respectivas pautas. Eu vou me aproximar de vocês, porque quando se fala de dinheiro, é coisa que você precisa olhar nos olhos. Antes de falar do dinheiro precisamente, eu quero aqui trazer um informe, uma boa nova, né, da decisão do Supremo no dia de ontem, quanto ao pagamento, a decisão agora mais do que sentenciada, de que todos os profissionais docentes em caráter de contrato temporário têm direito ao pagamento do piso salarial profissional nacional, coisa que, infelizmente, muitas prefeituras não buscam respeitar,
coisa que a gente tem visto em grande proporção, principalmente nos últimos anos, considerando que a maior parte das prefeituras não estão mais realizando concurso, estão efetivando esses contratos e ganhando dinheiro às custas desses, explorando esses profissionais. Porque não é contrato de 12 meses, não é o valor que deveria ser pago e ainda não respeita os dispositivos que estão contemplados nos planos de carreira para contemplar esses profissionais. A partir de agora, com essa decisão, a gente vai ter mais do que nunca força para fazer essa luta desses profissionais, independente de poderem ser ou não sindicalizados, mas pertence à nossa categoria, e buscar mais do que nunca a nossa luta pela realização de concurso público para moralizar o serviço público nas redes municipais. Então, essa era uma questão que eu queria destacar. Uma outra também, que é uma luta nossa em nível nacional, eu estou falando aqui de políticas educacionais em nível nacional, uma decisão do Supremo e agora mais um encaminhamento que trata sobre a questão do PL, né, dos não docentes. O PL que trata sobre a questão da implantação do piso para os não docentes. É o PL 2531, que a Regina aqui, que é do segmento, sabe dessa luta e tem buscado, junto com as companheiras, né, que compõem a secretaria, implementar essa luta que está em caráter nacional. É fundamental que esses profissionais não docentes, o vigia, o operacional, esse segmento tenha também o seu piso salarial. Ter uma certa brecada, porque vocês têm conhecimento do Congresso que nós temos atualmente nesse país, que é um Congresso do atraso, é um Congresso onde a maioria dos deputados e grande parte dos senadores, mas em maior proporção os deputados, tem buscado acuar o governo e tentar impedir a implementação de políticas públicas que buscam valorizar profissionais ou implantar melhoria no sentido de trazer, mais do que nunca, uma qualidade de vida para o conjunto da população. Não estou aqui fazendo defesa disso e daquilo, ou de candidaturas, ou de projetos políticos, se faz necessário a gente destacar esses elementos, porque eles fazem parte das nossas vidas no dia a dia. Não adianta a gente estar reclamando da sorte e colocando no Congresso Nacional um tiririca, um caneta azul, que diz que não é A e nem B, ele é ele mesmo. Enfim, esse tipo de postura só traz prejuízo para o conjunto da população, porque não trazem parlamentares comprometidos com a educação, com a saúde, com os serviços públicos que possam assegurar qualidade de vida para a população brasileira. E, por fim, minha gente, eu quero também destacar que não é uma pauta que diz respeito a nós da educação, porque o nosso regime jurídico é outro, mas é a discussão que está sendo travada no país pelo fim da escala 6x1, onde os profissionais, né, principalmente os seletistas, possam ter direito a um descanso remunerado, tendo o sábado e o domingo para descanso. Redução da jornada, né, semanal, sem a redução do salário. Então, tudo isso aí são pautas que estão
colocada na ordem do dia e que se faz necessário que nós tenhamos, mais do que nunca, a responsabilidade e o compromisso de saber onde nós estamos colocando nossos pés e onde iremos colocar nossos pés nesse próximo pleito que se avizinha. E para evitar que a gente coloque os pés em canoa furada. Não adianta defender isso e aquilo sem que você tenha que ver a obra no seu conjunto e não apenas uma questão específica. É como se diz, você tem que ver não apenas a árvore, você tem que ver a montanha, o conjunto da obra. Vamos dizer assim, esse preâmbulo que eu estou aqui destacando é para que nós, enquanto profissionais em educação e educadores, tenhamos essa clareza e essa responsabilidade de nos conduzirmos com seriedade, com muita consciência para não pisarmos na bola mais uma vez, como a gente tem assistido ultimamente. E para encerrar esse pontinho de pauta aqui rapidão, e já que eu estou dentro desse contexto, eu quero aqui trazer aqui para vocês, né, os cumprimentos do nosso presidente, professor Raimundo Oliveira, que está lá em Brasília, fazendo o acompanhamento, inclusive, dessas pautas e participou na última quarta-feira da Marcha Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, com as centrais sindicais, outros companheiros nossos também se fazendo presente, e esses cumprimentos é seguido também da informação de que o nosso presidente, professor Raimundo Oliveira, vai sair candidato a deputado federal nesse ano de 2026, e aqui já trazendo esse anúncio e pedido de voto. Vamos trazer também uma companheira, a professora Regina, para estar acompanhando a defesa desse projeto. Então, era isso aí que eu queria trazer nesse primeiro momento. E quero aqui trazer já as informações acerca dos precatórios. Tratei ontem com o doutor Alencar, né? Peguei o relatório do município de Paulo Ramos, desde 2017, quando foi dado a entrada nos 217 municípios do estado, né? Aí a gente tem acompanhado os grupos, e eu estava informando aqui para a Edileuza que os coordenadores de núcleo, né? A gente que acompanha os colegas aí nas coordenações de núcleo, tem observado o quanto está sendo, né, vamos dizer assim, uma cobrança muito ostensiva e colocando no canto da parede mesmo, acerca de informações, e que é a obrigação nossa e, mais do que nunca, um direito de vocês de terem informações concretas e objetivas quanto ao pagamento desses valores, que é um direito nosso. Destacando que, dos 217 municípios do estado do Maranhão, todos deram entrada, teve alguns que receberam aí no passado, já embolsaram. Recentemente, né, o que nós temos de concreto é o município de Pinheiro, mas que não aconteceu o rateio como deveria, e vocês têm, né, acompanhado aí a lista dos municípios que estão dentro dessas fileiras, né? A gente não viu ainda Paulo Ramos, vocês têm acompanhado aí, né? São João do Caru, tem São Mateus, Ribamar, Cururupu, outros municípios, mas Paulo Ramos ainda não está dentro desse contexto. E a pergunta que fica, por quê? Primeiro, gente, esses valores são valores enormes, exorbitantes. O valor que a União, né, deve, em termos de precatório do Fundef,
ao conjunto de municípios de quase todo o país. Não é o Brasil todo, não são todos os mais de 5.000 municípios do país que vai ter precatório. Alguns, só vai ter aqueles que tiveram prejuízo quando da mudança de Fundef para Fundeb. Mas aqui em Paulo Ramos, o que é que tem? Vocês aqui têm 2 precatórios do Fundef, né? Ontem eu até me surpreendi, porque eu só tinha conhecimento de um dos precatórios, que foi o de 2017. Esse de 2017, que é o original, ele já está em 53 milhões. Eu tenho aqui os centavos, ninguém vai querer saber de centavo nem de moeda. Mas está em 53 milhões e 500 e... Deixa-me ver aqui, rapidão. Precatório 1. Não, esse aqui não é o 1. É porque tem várias cópias aqui iguais. Pronto. 53 milhões 580... Não, 53 milhões e 28 mil e uns trocados, 520 reais e uns trocados. O que é que está colocado? Eu vou citar aqui as movimentações desse processo, né? Quando e como. Sim, então, esse valor que eu estou citando aqui de 53 milhões é o processo original. É o valor original, o valor principal. Não é o valor atual, corrigido. Esse corrigido, incluindo esse segundo precatório, que eu não tinha conhecimento, confesso, de vocês, porque por que surgiu esse segundo precatório? O valor dele é de 10 milhões, ele é de 2021. Porque em 2021, o município de Paulo Ramos detectou um erro de cálculo lá naquele processo de 2017, onde 2004 e 2006 houve um valor menor, um valor menor do que deveria. E quando foi detectado que esse valor estava errado, né, não era o valor que deveria ser, entrou com uma outra ação pedindo a correção dos valores do precatório dentro desse de 2017. Tipo, 2017 a 2006. Quando foi em 2004, né, aliás, em 2021, a prefeitura, o município detectou, aqui em 2004 teve um erro de cálculo. Esse valor que eles estão estimando para 2004 não é esse. E foi detectada a mesma coisa em 2006. Isso gerou um segundo precatório, que foi dado entrada em 2021, e naquela época estava o valor em 10 milhões. 10 milhões. Houve despacho, tanto da Justiça e manifestação da União. A União contestou, eu estou falando do segundo precatório, mas eu vou voltar para o primeiro. Estou falando do valor menor. A União contestou o valor.
Isso em 2021. Não é 8 milhões. Aliás, 10 milhões. É 8. A Prefeitura de Paulo Ramos tem razão. Teve um erro de percurso em 2004 e teve também em 2006. Mas eles estão calculando, eles estão estimando em 10 milhões. E nós não reconhecemos. Reconhecemos que é 8 milhões e 770 mil. Aí foi para a Justiça. Lá na Justiça, a Contadoria destacou sentença, manifestou sentença concordando com a União. A União mandou uma proposta para o município, procurando saber se estava, se entraria em acordo, se aceitaria um acordo de, ao invés de pagar 10 milhões, isso naquele momento, naquele período, em 2024, se aceitaria aquele pagamento de, em vez de 10 milhões, 7 milhões. A Prefeitura recusou esse acordo e mandou seguir a ação. E essa ação, como é que ela está hoje, Janice? Hoje ela está concluso para o despacho, a última manifestação, o processo encontra-se concluso para a decisão do juiz. A última movimentação desse processo foi em junho de 2025, vai fazer um ano. No dia 9 de junho de 2025. Esse é o processo menor. O processo maior, que começou com 53 milhões, né, que agora deve estar, pelo menos, no mínimo, 90 milhões por aí. Esse processo, a última movimentação que teve para ele foi em fevereiro de 2026, precisamente no dia 20 de fevereiro de 2026, desse ano. E como é que ele está atualmente? Está dizendo que os autos estão conclusos com o juiz para que o juiz possa proferir a decisão. Aqui, o que acontece? As contestações da União, a forma também de empurrar com a barriga e de fazer o processo demorar. Aí o município cobra o valor, a União informa que não é aquele valor, é um valor menor, que no caso, naquela época, eles diziam que era o município cobrando 53 milhões em 2017. 53 milhões, eles disseram que era 33. A Justiça sentenciou 46 milhões naquele momento. E o município, né, aliás, a União ingressou com um agravo de instrumento, ou seja, a última movimentação é essa que eu estou informando para vocês, em fevereiro desse ano. E aí vocês podem perguntar, por que alguns municípios já estão recebendo e outros não? Porque na Justiça, primeiro é a questão dos próprios valores. É valor muito alto, mais de 900 bilhões de reais que a União terá que fazer com que chegue aos órgãos de justiça para fins de pagamento desse precatório. Por isso é que foi dividido também em 3 parcelas. E segundo, porque os órgãos de justiça não dispõem também de um quantitativo de juízes para sentenciar e para fazer, inclusive, esses trabalhos de execução de processo que passa por questão de cálculos. E também porque porque o advogado não interfere, o advogado não faz isso, o advogado não empurra o processo.
O advogado, ele ingressa no processo, ele se manifesta no processo quando ele é provocado. Não tem essa história de dizer, hoje eu vou lá no Supremo, ou então vou no TRF4, como é? O TRF4, para saber como é que está o processo do município A, B, C e D. Ele não precisa nem ir, ele pode acessar isso através da própria mídia, né, das mídias disponíveis aí nos órgãos judiciais. O que ele também não vai poder fazer quero falar aqui com o juiz, quero falar com fulano, para saber desse processo. Ele só vai ingressar no processo quando ele for provocado, quando ele pedir para que haja, quando a justiça pedir que haja manifestação das partes interessadas para que se coloque dentro daquilo que está tramitando em termos de andamento do processo. Portanto, aí você, nem eu, nem o advogado e nem a prefeitura, que é também parte interessada nesse processo, nenhum de nós temos a força de determinar e de dizer, olha, quando é que vai ser pago? De responder, melhor dizendo, de responder essa pergunta. Quando é que nós vamos receber esses valores? Uma coisa que é certa, esse ano de 2026, já no mês de março, no finalzinho de março, para início de abril, a União já liberou para os órgãos, né, que são responsáveis, órgãos judiciais responsáveis para fazer a transferência dos valores. Transfere para o STF transfere para os órgãos judiciais regionais e esses, por sua vez, vão fazer as notificações para aqueles que estão contemplados dentro dessa lista que estão prestes a receber. E essa lista, ela ainda não está 100% conclusa. Vocês têm acompanhado que tem vários advogados que têm se manifestado e acompanhado aí o andamento desse processo, que eles aparecem com nomes de municípios que estão prestes a estar recebendo esses valores. E aí, aqui eu não posso e nem vou dizer que os valores de Paulo Ramos têm previsão de recebimento para esse ano de 2026, porque estaria sendo irresponsável. Mas uma coisa que é certa e que é objetiva e que é concreta, esses valores, porque tem questão também de entrar no orçamento, mas como tem a questão da divisão dos valores em 3 parcelas, tem essa previsão de até 2028 sanar esses processos em todo o Estado. Certo? Era essa informação, essa informação que a gente detém acerca do andamento dos processos de vocês de precatório. Viu? E aí, não é só questão, enquanto não chega esse federal, vamos aqui trabalhar na perspectiva de que se tenha esses daqui do Maranhão, da comarca de Bacabal, que está sob a égide da doutora Marluce, para que esses aí tenham execução com mais celeridade. Esses eu diria que está batendo nas portas, está bem mais próximo do que esse que ainda está esperando esse despacho final do juiz. Ok, gente? Era isso aí que eu queria trazer, o que eu trouxe de informação acerca do andamento desses precatórios. Obrigada. E aí só uma coisa que eu queria também trazer,
o Valdias tratou sobre a questão da aposentadoria. Eu não sei se o município de Paulo Ramos, se não, Edileuza, a gente vai pautar esse assunto, porque, amigos, a gente tem feito acompanhamento de muitas prefeituras que têm buscado fazer acordo junto à Previdência para assegurar a aposentadoria dos profissionais em educação do magistério com valores não integrais, porque não tem mais aposentadoria com valor integral, mas o valor proporcional e o valor bem próximo ao que se recebe atualmente. Lagoa Grande fez esse acordo. Eu vim agora, semana passada, lá do município de Primeira Cruz, também tem esse acordo em andamento, o município de Lago da Pedra, o município de Morros, vários e vários gestores têm buscado esse entendimento. A prefeitura de Primeira Cruz, que é bem pequena, é um município bem provinciano mesmo, eles pagam 128 milhões de reais. Aliás, estou mentindo, eles pagam 18 milhões de reais ao mês por conta de situações de lacunas passadas, mas tem outros que pagam mais de 100 milhões, como é o caso de Morros. E aí é pagando as lacunas do passado e a do presente, para quando você puder, né, quando você reunir os critérios de tempo e idade, poder dar entrada no serviço, aliás, no seu direito de aposentadoria, que é mais do que justo, porque os municípios, muitos colegas acabam não dando entrada na sua aposentadoria, porque, caso contrário, os valores ficam muito rebaixados. Com esse acordo firmado com as prefeituras, é assegurado que o profissional tenha uma aposentadoria com valor bem próximo daquilo que ele recebe atualmente. A aposentadoria, a gente sempre perde valores. Todo e qualquer profissional, seja ele da iniciativa privada, seja ele do regime jurídico único. A aposentadoria era para representar supervalorização, mas acaba perdendo valores, quer queira, quer não queira. Pois não. Pois é, quem tem a idade de se aposentar e não quer, talvez seja pela insegurança dos valores que irão receber. Mas Mas quem é aposentado recebe, sim. Tem direito a receber o reajuste. Pelo que eu estou vendo aí, regime geral. Hã? Ah, não, tu está falando... agora você me situou. É o reajuste do regime geral. Não tem, é só para nós o regime jurídico. Ah, então é isso, é o reajuste do piso anual, por conta disso, né? Que aí vai para o regime da Previdência e é o reajuste da Previdência. Entendi. Tem muitos, eu acho que isso aí acaba indo lá para a compulsória. O governo só vai poder lhe obrigar quando chegar a compulsória. Mas aí, assim, eu acho... a informação de que é um direito, eu só vou me aposentar se eu quiser, é uma coisa. Mas, assim, o que a gente tem que levar em conta são duas coisas. É o estado de saúde da pessoa, a disposição. Se a pessoa tiver assim, é uma coisa. Agora, se não tiver... Porque a questão de redução, para quem não sabe,
vai acabar no Maranhão. Eu estou acompanhando agora, hoje, Colinas é um dos últimos municípios, né? Mas eu pedi uma reunião lá para a Prefeitura de Colinas, já tive lá em Morro, já tive lá em Primeira Cruz, e a pauta, na grande maioria dos municípios, tem esse ponto de pauta, que é o fim da redução da jornada de trabalho para quem tem 50 anos de idade e 20 anos de trabalho. E essa orientação é dada pela FAMEM. A FAMEM tem orientado as prefeituras a não assegurar mais esse benefício, porque não se constitui, de fato, um direito. Não existe lei maior, lei federal, nem mesmo estadual, que assegure esse direito de redução. O que tem é dos planos de carreira. E o que é que eles estão fazendo? Grande parte deles, eu espero que não tenha ninguém da prefeitura aqui, grande parte deles é o quê? Revogando esse artigo da lei. E aí a gente tem que ficar de olho aberto, porque aqui ainda tem, né? Pessoal, nós somos um dos únicos municípios que ainda tem previsto na lei. A gente tem tido dificuldade para a implantação e nós já estamos nos preparando, Janice, para ver se na hora a gente consegue assegurar de quem já está dentro do sistema, porque revogar a gente tem certeza que em algum momento vai ser revogado, ok? Viu? Aí, ultimamente agora, o município implantou, quem tinha protocolado, inclusive eu não protocolei, mas já tem direito, né, Julinha? Julinha também já tem direito, mas foi implantado o teu? A redução? Ainda não. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Terminado? Pessoal, da minha parte, eu quero aqui agradecer a coordenação do núcleo, quero agradecer a cada um e cada uma que aqui está, viu? E dizer que nós estamos trabalhando com a coordenação do núcleo e a direção estadual, né, trabalhando na perspectiva de fazer a reforma das instalações do sindicato aqui. Chegou o orçamento muito alto, os valores, a gente está buscando, junto à coordenação e o engenheiro da obra, de trabalhar ou por etapa, encontrar um caminho para a redução dos valores, mas nós não perdemos de vista a necessidade de ter essa reforma, porque ela é prioridade, mais do que nunca necessária, antes que aconteça algo mais, vamos dizer assim, um incidente, não vou dizer nem acidente, um incidente por conta aqui principalmente dessa área de piscina. Edileuza, né, está aqui com muita, vamos dizer assim, com muita disposição e intensificando cobrança junto à direção estadual, mas a gente, né, ontem mesmo o tesoureiro entrou em contato com ela para que a gente possa encontrar uma forma de começar as obras de reforma do prédio, das instalações aqui na nossa sede, para receber vocês à altura, né, receber conforme merecem. É isso. Pessoal, então é isso. Eu quero aqui fazer alusão a uma coisa que o professor Enésio falou. Nós queremos reconhecer, isso é justo, os esforços da nossa secretária de Educação, que sempre tem nos recebido de forma muito cordial. A gente sabe que essa luta por direito, quem já sabe, e o Enésio está sendo muito humano e muito coerente de dizer que está aprendendo agora. Eu parabenizo ele pelo aprendizado, é bom isso, entender como é que a luta funciona. As coisas funcionam de forma muito lenta,
mas a professora Pauliane e a equipe do prefeito e o próprio prefeito, apesar da demora das coisas, sempre tem nos recebido, conversado, dito que vai fazer, feito uma parte das coisas, fez boa parte das coisas, e as outras é a nossa obrigação como categoria correr atrás até conseguir. Nem sempre é no nosso tempo que a gente deseja, às vezes demora muito, mas nós, graças a Deus, temos alcançado muitas vitórias e queremos parabenizar a categoria, especialmente vocês que sempre estão aqui, as caras são as mesmas, né? Que sempre estão aqui, e é isso que dá força para a coordenação municipal, regional, Valdelcio, estadual, aqui representado pela professora Janice, lutar, porque se a gente tivesse reunido e não tivesse respaldo da categoria, a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Não são todos, mas os que são conscientes, são aguerridos. Muito obrigado pela força e nós vamos aí continuar alcançando as nossas vitórias. Gente, muito obrigado. Nós sabemos que a luta é essa, precisamos a cada dia avançar. Em abril agora vai ser o nosso reajuste, graças a Deus. Nós temos também a questão das nossas mudanças de níveis, que o próprio prefeito se comprometeu. A questão do texto de férias sobre 45 dias, já foi feita uma reunião com o contador do município, o município já deu posicionamento para o prefeito, já implantar isso de imediato, e a gente aguarda o posicionamento urgentemente, porque era somente Paulo Ramos que estava nessa condição e parece que a coisa vai dar certo. Certo? Eu quero agradecer a todos, nós teremos outros momentos. E sim, a questão do plano dos vigias, minha gente, dos não docentes, essa pauta aí está em cima da mesa do prefeito. Nós vamos fazer a reestruturação no futuro e vai ser incluso isso aí. Nós temos nosso plano, está precisando fazer uma reformulação. E como os nossos vigias eles estão enquadrados juntamente com o nosso plano, já está todas as medidas lá na sala dele com todas as mudanças que tem que ter, tá certo? Quero agradecer a nossa amiga Regina pela oportunidade. Vem aqui, Regina. Eu até esqueci de chamar ela para cá, mas me perdoe. Eu quero dar a oportunidade para ela dar uma fala aqui aos nossos amigos vigias zeladores da ESG. E agradecer a Deus e cada um de vocês que saíram das suas casas e vieram aqui fazer o seu dever de casa. Ninguém faz dever de casa em casa, tem que fazer dentro do movimento sindical, que é esse. Esse aqui é a nossa luta, é a nossa lida, é o nosso trabalho, e nós precisamos valorizar mais e mais. Bom dia a todos. É muito importante essa unificação dos professores e os não docentes. E eu fico gratificada em saber que vocês apoiaram, né, a reivindicação de pauta de 2026, onde a gente fala do plano de cargos e carreira dos não docentes, como do curso profissionário. Pessoal, eu já tenho curso profissionário na rede estadual. Eu ganho 30% em cima do meu salário. E nós levamos para a aposentadoria. Certo? Isso foi uma luta nossa do sindicato, nós já conseguimos. E toda a rede estadual, quem tem um profissionário tem 30% em cima do salário. E a gente leva para a aposentadoria. Como a Janice falou, o nosso PL 2531 já saiu da Câmara dos Deputados. Está na mão dos senadores. Certo? A gente pediu pauta de urgência. Teve 3 senadores, inclusive a Elisiane Gama, foi uma que defendeu para ter pauta de urgência. Mas o presidente do Senado não aceitou. O que vai acontecer? Nosso PL 2531 vai ter que passar em 3 comissões. Nós não sabemos ainda nem dia e nem data. Mas vai ter que passar em 3 comissões, como ele passou na Câmara Estadual, em 5 comissões. E lá vai ter que passar em 3 para ser aprovado. Outra coisa, nosso encontro será dia 15 de maio. Aqui de Paulo Ramos, quem está inscrito é o Genilson, ele que vai representar. Em Marajá do Sena é o Hélito, que vai representar lá. São as pessoas que o nome está lá e estará com a gente em São Luís, no dia 15 de maio. E aí eles vão trazer tudo que vai ser feito lá, porque nós teremos representante da Nacional, da CNTE, defendendo a pauta do PL 2531. No mais, eu quero agradecer
e que continue essa união entre professor e funcionários não docentes, e que a gente tenha um plano unificado. Seria muito melhor nessa pauta de hoje em dia. No mais, muito obrigada a todos vocês. Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu acho que é isso. Agradeço a participação de cada um. Eu queria tirar só uma foto, pode ser? Aqui na frente, para divulgar nosso